Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ulysses Purandio, as I said before. So I'm the president of Bratec, and we're starting this webinar right now. So Bratec's objective is the promotion of and advancement of commercial trade and investment between Brazil and the state of Texas. Texas as the entry door to the United States market. Done by ways of seminars, conferences, meetings, missions, publications, educational and social activities, and throughout 2020 by webinars. So this is the new norm as the main channel of communication. Similarly, we also support the US companies based in Texas interested in doing business in Brazil. Same thing, both ways. Our focus is traditionally the oil and gas industry, but we have expanded to other areas such as agribusiness and strategic areas as needed, such as today's webinar on Brazil's infrastructure, where we provide equal level of support as we do for the oil and gas business. We rely on our extensive network of member companies that can provide the necessary support to start your business in the US, such as law firms, accounting houses, immigration support, and also provide physical space, offices and warehouses for your company to start. Additionally, Bratec can provide access to an extensive network of organizations and companies based in Texas, such as the Brazilian Consulate in Houston, the Office of the Texas Governor, the Great Houston Partnership and the Port of Houston, the major oil and gas companies such as Exxon, Chevron, BP, Schlumberger, Schwest, and many others. And today's objective is to provide you with a great insight on the areas and projects opportunities in Brazil under the Secretary of Infrastructure. And today, we have Ministro Tarcísio de Freitas, Brazil's Secretary of Infrastructure, and he will present the major opportunities for US and multinational companies to participate in Brazil's major infrastructure projects. But prior to that, we will have a video from Ms. Ruth Ruggiero Hughes, Texas Secretary of State, recorded especially for today's event. Cecilia, if you please. Hi, bon dia. This is Texas Secretary of State, Ruth Hughes, and I want to take a moment today to welcome you all to the Brazil-Texas Chamber of Commerce webinar on Brazilian infrastructure. Brazil and Texas hold deep, long-standing ties with regard to trade and culture. And thousands of Brazilians are proud to call Texas home. Brazil is Texas's #1 South American destination for foreign direct investment and trade. And in the last year alone, trade between the United States and Brazil topped $58.3 billion. And of that, approximately $13.1 billion was between Texas and Brazil. Brazilians also play a vital role in ensuring our state's economic success as well as enriching our state's culture. And Texas is host to Brazilian companies Apollo Tubulars and Pilgrim's Pride, just to name a few. Companies like these have invested more than $1.1 billion in recent years and helped to add more than 800 jobs in Texas. Another opportunity that will be of great benefit to both Texas and Brazil is in the area of infrastructure. By 2022, Brazil is projected to contract $46 billion in private investments into transportation assets, highlighting their continued commitment towards infrastructure investment and presenting U.S. companies with major opportunities to be involved in this process. This year, in September, the Bratec will celebrate its 20th anniversary, an incredible milestone and achievement. For the past 2 decades, the Chamber has been the premier organization for the development of lasting relationships between people conducting business in Brazil and Texas. Congratulations on achieving this historic anniversary. Working together, we will help to secure an even brighter future for all.
Thank you, and please enjoy today's webinar. We thank Mrs. Hughes here representing the office of Mr. Greg Abbott, the Governor of Texas, for her kind words and her continued support to our chamber. We will now pass the microphone to Felipe Costi Santa Rosa. Felipe is the Deputy Consul General of the Brazil Consulate, General Consulate in Houston, who will promote APEX and BIF 2021, Brazil Investment Forum. So please go ahead, Felipe. Hello, everybody. Good morning. So I'm from Santa Rosa, as Mrs. has just presented. I'm at the head of the Trade Bureau or Trade Section of the Consulate General of Brazil in Houston. Thank you for this opportunity to speak to you. As you know, in a few moments, our Consul General, Ambassador Borges, José Borges, will introduce the Minister of Infrastructure, Tarcísio Gomes de Freitas. But prior to that, since we have a little time, let me remind you briefly of the services that our Trade Bureau can provide, and I would like also to make one or two announcements, as Ulysses have said. If you allow me to just share my screen. Can you allow me, Cecilia, to share my screen? Okay. So I can just share it and just put on the whole screen. Yes. Here briefly, you have a list of services that our Trade Promotion Bureau offers. And also the address to contact us. As you know, our main focus is, of course, to help Brazilian exporters sell their products in the US, especially in Texas, and to attract investment or US companies to Brazil. We can also help, for instance, Brazilian companies to open subsidiaries or branches here in the US and in Texas. This kind of movement, we believe, foster reciprocal trade of goods and services and is beneficial to both countries. So our Trade Bureau integrates what we call the Brazil Trade Net, a network of 104 trade bureaus located at the main Brazilian embassies and consulates, working under the purview of the Brazilian Foreign Affairs Ministry. In the US alone, we have 9 trade bureaus, at the embassy in Washington and at our consulates in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, and San Francisco. We coordinate closely among us and with other Brazilian agencies such as APEX Brazil, our main agency for trade and investment promotion. APEX is also under the purview of the Minister of Foreign Affairs. Besides that, as you can see, we cooperate with local chambers of commerce, such as BROTEC, and with other ministries, such as the Infrastructure Ministry. Today's event is a good example of this collaboration. If you want to do business with Brazil or invest in our country, don't hesitate to reach out to us at the consulate. You can come whenever you need. And so that's for the Trade Promotion Bureau. You can see here, I won't say all the services you can see in the screen, but this was just an overview of what we offer. And as for the announcements, just let me mention 2 important events, 2 upcoming conferences that we think might deserve your attention. The first one is the Brazil Investment Forum. It happens in São Paulo every year. This year it will be from May 31 and June 1st, 2 days. And it will be mostly virtual due to the pandemic. So this is basically the largest event of its kind in Latin America, and aims at attracting foreign investment to Brazil, bringing together federal, state, and local government authorities
CEO of large companies from Brazil and the world, as well as opinion makers, representatives from the press and academia. This is organized by Apex, as I told you, which is a partner of us. So we are helping to publicize this event. You can have more information on that on the link that I just provided there, www.brazil.investment.com, and then the page is in English. So if you can still have the opportunity, I know that the event is upcoming shortly in the end of May, but I would recommend your participation. And the second one I would like to call your attention is the OTC that most of you know. It's take place here in Houston. This year OTC will happen between 16 and 19 of August. I don't need to explain too much on OTC, but it's one of the main trade shows in the oil and gas industry. And beside the trade shows, there is also conferences to exchange technical information and partner developments of offshore energy resources. What I want to highlight is the Brazilian participation this year. Although this year will be a bit special still because of the pandemic, and the OTC will be a mix of virtual and in-place conference. Brazil will participate. It's confirmed that Apex Brazil will organize a Brazilian space at the fair. It will have around 325 square meters. It's half the size of what we usually have, but it's still a considerable size. We are expecting participations from Petrobras, Agência Nacional do Petróleo, ANP, which is our national regulator, and also some industry stakeholders in Brazil, like Instituto Brasileiro do Petróleo, and ONIP as well, which is a consortium of the industry in Brazil. We will have also a delegation of around 30 Brazilian small and medium enterprise. Those will be brought by Apex Brazil, and of course it will depend a little bit on the conditions of traveling to the US. But most of those enterprises have headquarters here in the US, so there won't be a problem for them to be present. And finally, we'll probably have a delegation from the Ministry of Mines and Energy. It's still to be confirmed, but this high-level delegation most probably will come since we have, as you know, an important pre-salt auction in the end of the year in Brazil. So it's almost certain that someone at high level, if not the Minister of Mines and Energy himself, would come to talk to investors on these possible bids involving the Brazil pre-salt. So just to highlight these two events, thank you for the opportunity. Thank you, Ulisses. Thank you, Pratek. And so I give back the floor to you. Thank you. Thank you, Felipe. That was an excellent information. Very exciting to know that these events are coming up. Cecilia, could you my video please back on? So now I will share some of the near future events that we also plan to have as Bratec. Some of them in partnership with other institutions. So on May the 25th, we will hold the carbon capture, use and sequestration from feasibility to execution. This event will be sponsored by Theo Checker and Mayer Brown, with two excellent speakers from Mayer Brown, Greg Matlock, who is a partner with Mayer Brown, and Philippe Lau, who is also a partner with Mayer Brown. This event will discuss the CCUS market, how to qualify for the Section 45Q tax credit, how to finance and structure CCUS projects, and the underlying commercial contracts that will be vital to the success of your project. On May 27th, the Brazilian Oil and Gas
under the new dynamics of the Brazilian Congress. So that's the title of it. Again, with two highly knowledgeable speakers, Vicente Falanga, Bradesco's analyst, Alexander Checker, Global Head of Oil and Gas with Mayer Brown. Vicente and Alexander, or Alexandre, will talk about the Brazilian oil and gas market expectations under the new leadership in Brazilian Congress, which is the Senate and the House of Representatives. As mentioned before by Felipe, on May 31st, the event Brazil Investment Forum 2021. This event will be held in partnership with Apex Brazil. This event is organized by Apex Brazil, the Inter-American Development Bank, IDB, and the Brazilian federal government. And we'll talk about the benefits of investing in Brazil as Felipe detailed in a lot more clarity. Then in June, we will have 3 events as well. Asset integrity and risk mitigation through SINFLEX. SINFLEX stands for Structural Integrity of Flexible Pipes. So there will be case studies. And the date is June 10th. Then further in June, the second week of June, we will have the ESG, investing, how it will affect business. Then the third event will be the future of the petrochemical industry in Brazil and its relation to supply chain infrastructure. That is dated for June 24th. So now I will introduce our ambassador, José Borges, in our Brazilian General Consulate in Houston. I will talk a little bit about his bio, which is extensive, but I will try to summarize. So José Borges dos Santos Jr. is the Consul General of Brazil in Houston since November 2018. He has previously been the ambassador of Brazil in the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein from 2016 to 2018. His vast diplomatic experience includes being deputy head of mission at the Brazilian Financial Office in New York from 2006 to 2008. He was also Deputy Consul General of Brazil in Los Angeles, California, from 2005 to 2006, Deputy Head of Mission at the Brazilian Embassy in Bogotá, Colombia, from 1998 to 2002, as well as postings at the Brazilian Embassy in Brussels, Belgium, in 1993 to 1996, at the Brazilian Embassy in Canberra, Australia, from 1986 to 1989, and at the Consulate General of Brazil in London, UK, from 1983 to 1986. Mr. Borges also held several positions at the Ministry of Foreign Affairs in Brasilia. He was Under Secretary for Administration from 2013 to 2016, Director of Department of Foreign Affairs from 2010 to 2013, Chief of Staff at the Office of the Undersecretary for Administration from 2009 to 2010, Head of Administration Services, Head of Personnel Division, and so on. I mean, I could go on and on. He has a vast career and a lot of experience, especially in foreign affairs. Ambassador José Borges, it's a pleasure to have you here. Could you please go ahead and share a few words with us? Thank you, Ulysses. Good morning, everyone. I will have the pleasure to introduce to you today the keynote speaker for the Brazil-Texas Chamber of Commerce webinar on Brazilian infrastructure. Some of you might know, Brazil has one of the largest transportation networks in the world, but in order to keep its economy growing, it's crucial to diversify even further its matrix. As a result, in the coming years, from north to south of Brazil, there'll be a great number of transport and infrastructure opportunities.
A lot has already begun to become a reality, but much is yet to come, and foreign investors have been invited to take part in that endeavor. Brazil is very fortunate to have the right man in charge of that task. It is my pleasure to introduce to you the Minister of Infrastructure of Brazil and our keynote speaker today. Born in Rio de Janeiro, Minister Tarcísio Gomes de Freitas holds a bachelor's degree in military science from the Brazilian Military Academy of Agulhas Negras, AMAR, and a graduate degree in fortification and construction engineering from the Brazilian Military Institute of Engineering, IME. He also holds a postgraduate degree in project management from Fundação Getúlio Vargas in Brazil, and also a postgraduate degree in supply chain and logistic management from the Brazilian Army's Officers Enhancement School. As a captain of the Brazilian Army, he served in the Northeast and in the Amazon regions of Brazil, where he took part in several projects for the construction of highways, river terminals, gas pipelines, and dams. Between the years of 2005 and 2006, he was the head of the technical section of the engineering company of the United Nations Peacekeeping Mission in Haiti. In 2008, he was admitted as an analyst to the Office of the Controller General of the Union of Brazil, coordinating the transportation area. In 2011, he was appointed Executive Director of the Brazilian National Department of Transport and Infrastructure, and in 2014, he became a legislative consultant at the House of Representatives of Brazil. In 2015, he took on the position of project coordinator at the Brazilian Special Secretariat for the Investment Partnership Program, PPI, where he stayed for 3 years and helped in the process that resulted in more than 100 privatizations and concessions. As you can see, Minister Tarcísio Gomes de Freitas, who took office as Minister of Infrastructure in January of 2019, therefore at the very beginning of President Jair Bolsonaro's terms, has the knowledge, the experience, the expertise, and the credentials to lead the implementation of the largest concession program in Brazil's history. Just to give you an idea, the program has already achieved impressive numbers: 34 airports, 26 port terminals, 2 new railways, and 4 highways have been optioned, securing a total of over $13 billion in private investment. With that, I would like to give a very warm welcome to Minister Tarcísio Gomes de Freitas, if he's already joined us. And if you're there, Minister, o senhor tem a palavra, Ministro. Senhores, bom dia. Queria cumprimentar o Dr. Ulisses Sperandio, presidente da Abratec, o embaixador José Borges dos Santos Júnior, cônsul-geral do Brasil em Houston, e a secretária do Estado do Texas, Ruth Hughes, pelo apoio ao evento e pelas mensagens de apresentação. Queria começar pedindo desculpas pelo atraso. Estávamos numa agenda aqui com o nosso Congresso Nacional, que se estendeu mais do que o previsto. Então, inicialmente, queria pedir desculpas pelo atraso. E, se os senhores estiverem de acordo, eu poderia, então, dar sequência e começar falando um pouco do Ministério. Bom, agradecendo, então, a oportunidade, é importante falar o que nós estamos fazendo. No início de 2019, a gente estabeleceu como pilar de atuação do Ministério de Infraestrutura a transferência de ativos para a iniciativa privada. O Brasil tem um gap importante de infraestrutura e é necessário, por meio da iniciativa privada, fazer frente, a esse gap. Isso porque nós temos um compromisso com a solvência. Existe um esforço de recuperação fiscal e esse compromisso com a solvência é que nos permitiu caminhar numa trajetória descendente de juros. Obviamente, fomos impactados pela pandemia, que exigiu um esforço fiscal muito grande em termos de ações para a preservação de empregos, para a preservação da saúde, repasse a estados e municípios, mas agora a gente volta para a linha de respeito aos pilares fiscais.
Então, era compreensível o esforço que foi feito. O Brasil conseguiu preservar empregos, a economia vem se recuperando fortemente. Nesse ano, nós temos tido resultados muito positivos em termos de geração de emprego, majoração de expectativas de arrecadação, de crescimento, a ponto que os bancos hoje já estão revendo a expectativa de crescimento para o Brasil. Mas não há, então, recursos para investimento e era necessário a gente fazer, então, a transferência de ativos para a iniciativa privada. Estruturamos o maior programa de concessões da nossa história, sempre na busca de trazer o investimento privado para cá. Já foram transferidos 70 ativos, a gente está falando de 70 leilões de concessão, foram 35 aeroportos, 26 terminais portuários, 2 ferrovias, rodovias, e nós vamos dar um impulso no setor ferroviário sem precedentes na história no Brasil. Já temos aí mais de 80 bilhões de reais de investimento contratado e devemos chegar ao final de 2022 com 260 bilhões de reais contratados. Muita gente nos questionava se o programa de concessão do Brasil seria bem sucedido. E a resposta que a gente dava sempre foi, será. Por quê? Primeiro, tradição de respeito aos contratos. O Brasil tem tradição de respeito ao contrato. Nós vamos fazer licitações esse ano, leilões de ativos muito importantes, como a rodovia Presidente Dutra, que é a ligação do Rio de Janeiro com São Paulo, as 2 principais cidades brasileiras, né, por onde orbita a maior parte do PIB brasileiro. E estamos fazendo o leilão esse ano de um contrato que está se encerrando. Ele foi contratado, né, esse contrato foi leiloado na década de 90, ele atravessou os 2 governos do presidente Fernando Henrique, os 2 governos do presidente Lula, o governo da presidente Dilma Rousseff, o governo do presidente Bolsonaro, e chegou a seu fim, sem sustos, sobressaltos, agressões, e agora está sendo novamente transferido para a iniciativa privada, só que hoje com uma modelagem muito mais forte, muito mais sofisticada. O Brasil deu uma excelente demonstração de respeito a contratos na pandemia. Foi um dos primeiros países a reconhecer a pandemia como uma situação de caso fortuito e força maior, que demandava o reequilíbrio econômico-financeiro. Viemos com uma medida de proteção de caixa, sobretudo para o setor da aviação civil, tanto para empresas de aviação quanto para as concessionárias de aeroportos, e foi um dos primeiros países a fazer o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos ainda em 2020. Isso gerou uma sensação no mercado de que há um respeito muito grande com os contratos e os contratos têm a flexibilidade suficiente para se acomodar às situações conjunturais. O resultado é que em abril desse ano, quando nós fomos fazer o leilão de 22 aeroportos, tivemos o leilão muito bem sucedido, com participação de fundos de investimento, com investidores estrangeiros e com operadores estrangeiros, participando, então, desse leilão. Segundo fator é que nós temos um portfólio. O Brasil está oferecendo muitos projetos de infraestrutura. E isso é interessante, porque ninguém quer estudar o sistema regulatório, o sistema jurídico de um país para participar de um leilão ou de 2 leilões. Não, tem uma oferta muito grande de ativos e vários deles, quando combinados, quando leiloados em conjunto ou operados em conjunto, eles proporcionam, eles têm sinergias, eles têm upsides e isso acaba alavancando taxas de retorno, melhora o resultado. Terceiro fator é justamente a estruturação sofisticada. Eu diria que a gente hoje tem uma das estruturações mais sofisticadas do mundo. Então, nós aprendemos a lidar com os riscos e as nossas matrizes de risco estão sendo muito elogiadas pelo mercado. Aprendemos, por exemplo, a compartilhar o risco de demanda, a garantir um percentual do valor presente líquido utilizando um mecanismo de poupança dentro do contrato, que é a outorga variável, para mitigar esse risco no caso de uma frustração de demanda acima de uma determinada banda. Aprendemos a mitigar dentro do contrato
o risco de câmbio. Então, a gente tem utilizado a outorga variável, por exemplo, para amortecer variações de câmbio. Então, quando o investidor toma recurso no exterior, nós usamos a outorga variável para amortecer flutuações. Então, vamos supor que haja uma depreciação de câmbio e a gente compensa essa perda de dinheiro abatendo esse valor da outorga variável. E se houver uma apreciação, a gente acresce esse valor na outorga variável, de maneira que a gente vai trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento, restando aí um período de cauda de contrato para acerto de contas. Sempre partindo aí da premissa que câmbio e inflação, né, vão convergir ao longo do tempo. Os contratos estão super flexíveis, de maneira que a gente consiga se adaptar a essas flutuações de conjuntura, como foi o caso da pandemia do Covid. Nós temos hoje mecanismos de resolução de conflitos pela via privada, por meio da arbitragem. A arbitragem cada vez mais está sendo uma realidade no Brasil. Isso mitiga o risco de ações judiciais, afasta os contratos das discussões judiciais, que muitas vezes são mais demoradas. Então, nós estamos conseguindo resolver os problemas pela via da arbitragem. E os leilões que nós temos feito têm gerado contratos bem-sucedidos. O quarto ponto são as taxas de retorno. Então, nós temos um cenário em que o mundo encolheu, várias taxas hoje de juros são negativas, existe um excesso de liquidez. Então, nesse cenário, a gente consegue oferecer para o mercado taxas de retorno da ordem de 8,5%, 9%, 10%, 11% ao ano real. Então, realmente são taxas muito atrativas, têm despertado a atenção, e a evidência disso é que nós temos tido em cada leilão superação das expectativas. E os ativos são excepcionais. Os melhores ativos do Brasil estão na mesa hoje. Então, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, que é a ligação Rio-São Paulo, a rodovia que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, que é extremamente movimentada, que atende o que a gente chama aqui de Vale do Aço, que é uma região com preponderância da indústria siderúrgica. Nós temos a Ferrogrão, que é a ferrovia mais importante do Brasil, vai ser o grande modulador de tarifa do Brasil. A gente tem a expectativa de fazer a concessão dessa ferrovia no segundo semestre. O aeroporto de Congonhas, o aeroporto Santos Dumont, para se ter uma ideia, a ponte aérea, a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, entre o aeroporto de Congonhas e o Santos Dumont, antes da pandemia era a quarta rota mais movimentada do planeta. O Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul, tem potencial para isso, tem quebrado recordes atrás de recordes de movimentação, vai ser privatizado. A primeira privatização portuária da nossa história vai ser feita este ano, vai ser o Porto do Espírito Santo, também uma excelente oportunidade. Na sequência, a gente vai fazer o Porto de Santos, que vai ser, então, né, o nosso grande porto, nosso grande ativo portuário que está sendo transferido. Então, é um pipeline de projetos, sem sombra de dúvida, bastante interessante. A gente tem feito a atualização do andamento desses projetos com os investidores semanalmente. Então, todos os investidores que nos procuram, a gente acrescenta numa lista de transmissão, e a cada semana a gente vai atualizando o que vai acontecendo, o que avançou, em que ponto está, se já está no Tribunal de Contas. A questão da análise do Tribunal de Contas pelo Brasil prévia à licitação é um fator de segurança jurídica, né? Então, mitiga uma série de riscos de discussões, de dúvidas. Então, o Tribunal de Contas brasileiro, ele verifica a execuibilidade, a correção, a conformidade com a legislação, o atendimento do interesse público, a vantajosidade daquele empreendimento, e nos dá o aval para que a gente possa fazer a transferência de ativos para iniciativa privada. Todos os ativos que são transferidos passam por um comitê, que é o Conselho do Programa de Parceria de Investimento, presidido pelo próprio presidente da República e composto por vários ministros de Estado. Então, há um aval realmente de Estado para esses projetos, que são listados como projetos prioritários.
temos avançado muito em questões que são muito caras para o investidor estrangeiro, como, por exemplo, a questão do compliance, a questão da integridade. O próprio Ministério da Infraestrutura hoje tem uma secretaria dedicada à temática, com policiais federais, né, com auditores, que fazem a supervisão ministerial, que fazem a análise de integridade de candidatos a dirigentes no Ministério. Todos os dirigentes são submetidos a processo seletivo. Então, afastamos o problema da corrupção do Ministério. As lições aprendidas pelo Brasil nos últimos anos foram lições amargas, mas que deixaram legado. E esse legado foi transformado em ações de combate. Tanto é que estamos conseguindo avançar muito, contratando bilhões de reais de investimento sem nenhum tipo de problema de integridade, sem nenhuma mácula, porque há um exercício dioturno de supervisão, de vigilância. A legislação está se tornando cada vez mais aberta e era preciso tirar elementos que poderiam trazer a percepção de que o mercado brasileiro é fechado. No passado, projetos eram mal estruturados, havia um descasamento de demanda e investimento e se usava o banco público como variável de ajuste. Então, o investidor estrangeiro tinha a impressão que o mercado brasileiro estava fechado para alguns eleitos. Isso afastava o investidor. Essa visão foi completamente superada. Hoje nós temos um casamento muito adequado da demanda com o investimento. O que pauta o investimento nesses projetos, de fato, é a demanda. Tem os mecanismos de mitigação de risco para a demanda. A contratação de operação de crédito é a mercado. Houve uma convergência das taxas de juros dos bancos públicos para as taxas de mercado. Nós temos as debêntures funcionando como uma importante alavanca de financiamento. O Brasil tem atuado muito na questão do gap do crédito. O crédito no Brasil tem crescido bastante, cresceu na pandemia 17%, e atuar no gap de crédito, no final das contas, é atuar em produtividade. Então, existe uma série de micro-reformas sendo levadas a termo pelo nosso Banco Central. Estamos na iminência de aprovar no Congresso um projeto que trata de debêntures para a infraestrutura. Ali é criada uma nova série de debêntures que tem por objetivo alcançar investidores institucionais. Nós temos questões interessantes, como a possibilidade da emissão da debênture no exterior, segundo a regra local, sem fee holding tax no retorno do capital. Então, a gente está tentando buscar mais funding, e principalmente no exterior. Existe uma modernização no mercado de câmbio no Brasil em curso, então tem um projeto de lei que trata também das operações de swap, para tornar essas operações mais baratas. Então, a ideia é que nós tenhamos operações de swap de mais longo prazo e mais baratas. E há um esforço muito grande para trazer a temática da sustentabilidade para os nossos projetos. Nós temos que afastar uma narrativa errada que existe na questão do meio ambiente. Nós sabemos que agora e no futuro próximo, os fluxos financeiros sempre estarão atrelados aos padrões ambientais. E é por isso que a gente está buscando as certificações, os selos verdes para os nossos projetos. Por um lado, isso facilita o esforço de licenciamento ambiental e, por outro, nos dá o acesso ao novo bolso, que é o do Green Finance, né? Contar com Green Bonds, com Green Loans. Então, isso também é extremamente importante. Nós vamos ver o nosso programa de ferrovias sendo o primeiro programa certificado. Nós vamos obter o selo verde para as ferrovias brasileiras. Então, todas as questões relacionadas ao empreendimento sustentável estão sendo levadas em consideração. A ferrovia, por si só, é mais eficiente do ponto de vista energético, já substitui emissões de CO2 e de material particulado. Estamos trabalhando a questão da recuperação das áreas degradadas, do plantio compensatório, do atendimento às demandas das comunidades tradicionais que estão no curso desses empreendimentos, fazendo as oitivas e estabelecendo as medidas compensatórias segundo o rito da OIT 169, fazendo as passagens de fauna.
Então, todo um cuidado de integrar esses empreendimentos ao meio ambiente e dar uma demonstração que é possível conciliar sustentabilidade e provisão da infraestrutura, e nós não temos dúvida que é. Muito se fala do Brasil, mas é importante perceber que o Brasil sempre foi, e ainda é, e será uma potência ambiental. O Brasil tem 60% de reservas florestais preservadas, tem a segunda maior reserva florestal do planeta, tem 84% de floresta amazônica preservada, absolutamente intocada, tem 42% da sua matriz energética renovável. Então, isso é um número muito superior a de diversos países europeus, países importantes. Então, existe um protagonismo, existe uma liderança do Brasil na questão do meio ambiente. Se nós tivermos, as pessoas às vezes não têm a oportunidade de conhecer o Brasil. Mas, por exemplo, quando se fala em Amazônia, seria muito interessante conhecer a bacia petrolífera de Urucu, lá no Amazonas, onde nós temos a exploração de petróleo e gás natural em pequenas clareiras, no interior da floresta, com o transporte todo dutoviário, com todo o entorno preservado, absolutamente preservado. Ou a própria exploração mineral de Carajás, em que existe lá uma floresta, que é a Floresta Nacional de Carajás, intocada, preservada pela própria mineradora, uma ferrovia que passa ao largo, né, dessa floresta, com vários trechos elevados para passagem de fauna, com vários túneis, harmonizando exploração mineral com preservação no meio ambiente. Eu acho que são exemplos para mostrar, e não faltam bons exemplos. Temos nas rodovias, por exemplo, várias que passam ou atravessam a Serra do Mar, com trechos elevados. Vale a pena conhecer, por exemplo, a transposição da Serra do Cafezal, como isso foi feito, né? Também o sistema Imigrantes, Anchieta, em São Paulo. Então, tem muita coisa interessante para mostrar. Eu acho que o Brasil tem bons exemplos e de conciliação da provisão da infraestrutura com a sustentabilidade. É uma temática que nós estamos muito atentos, sabemos que é um tema caro para os investidores, né? E temos excelentes demonstrações para dar. Então, no final das contas, temos aquilo que o mercado quer. Uma grande carteira de projetos de excelente qualidade, um mercado consumidor gigante. Se nós pegarmos e colocarmos num gráfico os países do mundo que têm população acima de 200 milhões de habitantes, território acima de 5 milhões de quilômetros quadrados e PIB acima de $1 trilhão, na interseção desse gráfico vão restar 3 países, China, Estados Unidos e Brasil. Então, é um país grande, com um grande mercado consumidor, que tem uma tradição de respeito a contratos, que está sabendo gerenciar muito bem seus riscos, oferecendo projetos sofisticados e com excelentes taxas de retorno. Então, é impossível passar numa rápida reunião, num rápido briefing, todos os detalhes do nosso portfólio de projetos, mas nós temos uma equipe aqui que está permanentemente à disposição dos investidores, capaz de descer em detalhe, de mostrar aspectos da modelagem, dos estudos de demanda, dos estudos de engenharia, dos estudos econômicos financeiros, dos aspectos regulatórios, dos aspectos contratuais. Hoje nós temos a publicação de editais no Brasil de documentação em 2 idiomas, português e inglês. A gente sempre dá um período mais dilatado entre publicação do edital e leilão, para que justamente os investidores possam se preparar. A ideia é sempre dar mais transparência, previsibilidade. O processo de escrutínio público, de consulta pública no Brasil tem funcionado. São diversas contribuições da sociedade que são incorporadas nos projetos e, obviamente, isso mitiga e dilui discussões futuras, porque várias demandas são incorporadas já na largada. Então, acho que nós temos um programa muito bem estruturado. Serão leilões aí de mais de 100 ativos daqui até o final do ano que vem, com 260 bilhões de investimentos contratados, e obviamente não vai parar por aí. A partir do momento que a gente passa essa quantidade de ativos para a iniciativa privada, a gente vai se mobilizando
para entrar em outros ativos, modelar outros ativos, empreendimentos que foram feitos com orçamento público, que tinham caráter de indução, em algum momento passam a fazer sentido para os privados. Então, é um processo inescapável, né, inesgotável. E eu estou falando um pouco daquilo que está aqui na pasta do Ministério da Infraestrutura, mas nós temos outras coisas que são extremamente relevantes, por exemplo, o Programa de Saneamento Básico do Brasil. O Brasil aprovou um marco legal de saneamento, finalmente começamos a caminhar na universalização do saneamento, são projetos extremamente interessantes, até porque tem uma mitigação de risco importante, que é uma garantia de receita por meio de tarifa. Fizemos o maior leilão de saneamento da história recentemente, que foi o leilão da SEDAI, que é a Companhia de Distribuição de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, e o resultado foi extraordinário. Né, para os 3 lotes, né, estão sendo contratados, os 3 lotes que foram concedidos para iniciativa privada, foram contratados 30 bilhões de reais de investimento, com arrecadação de 22 bilhões de outorga. Com um detalhe, boa parte dessa outorga tem destinação vinculada. Não vai para o Tesouro, vai ser usada nos programas ambientais, vai ser usada nos investimentos de despoluição da Baía de Guanabara, recuperação da Baía do Guandu, que faz o abastecimento da região metropolitana da cidade do Rio, e despoluição do complexo de lagoas da Barra da Tijuca. Então, em breves palavras, era isso. Eu peço desculpas pelo atraso, agradeço muito a deferência e a atenção dos senhores, a oportunidade, e fico à disposição para o Q&A. Muito obrigada pela sua apresentação hoje, muito importante a sua presença. Estamos, assim, muito honrados com a presença do senhor para o nosso evento. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para o senhor seria em relação à pandemia, né? Como o Brasil conseguiu prosseguir com o andamento do portfólio de parcerias durante o período da pandemia, né? Como é que funcionou esse processo? Se eu pudesse falar um pouco a respeito. Obrigada. Muito bem. Nós tomamos uma decisão na pandemia de prosseguir as nossas atividades, né, de estruturação de projetos. Isso parte da percepção que o desafio pós-pandemia vai ser o emprego. Então, é necessário sair na frente, a gente sabe que tem um excesso de liquidez no mundo e a gente precisa apresentar bons projetos ao mundo até para sair na frente. Observe que quando nós íamos leiloar aeroportos agora, muito se questionou, nós fomos extremamente questionados. Bom, vocês estão loucos? Como é que vocês vão leiloar aeroportos se a gente está enfrentando a maior crise do setor aéreo de todos os tempos? Primeiro, a gente tinha dado uma demonstração muito forte de respeito ao contrato, quando a gente fez os equilíbrios econômicos financeiros dos contratos de aeroportos, que já haviam sido concedidos de forma pioneira, e tivemos na vanguarda desse processo. Segundo, a gente começou a observar o mapa do mundo e ver que aqueles países que estavam oferecendo aeroportos começaram a justamente retirar. A Índia ia oferecer, retirou, o México ia fazer leilão de aeroportos, retirou, o Peru ia fazer leilão de aeroportos, retirou. Então, a gente ficou numa situação quase que de vendedor exclusivo. Era necessário sair na frente, buscar logo esse investimento, porque entre a realização de um leilão e a realização do investimento, a consolidação do investimento, há um tempo, porque é o tempo de montagem da sociedade de propósito específico, assinatura de contrato, a aprovação de projetos de engenharia, obtenção de alguma licença. Então, a gente sempre calibra essa curva de investimento para que seja aderente à realidade e também ao próprio comportamento de caixa daquela concessão. Por exemplo, dos próprios aeroportos, a gente tem um período em que não se faz o pagamento de outorga para o Estado, justamente que é aquele período onde se carrega mais investimento. Então, há um tempo para o investimento se materializar e realmente ter o efeito econômico, ele começar a gerar contrato, começar a gerar emprego, então é preciso sair na frente. A gente percebia que a pandemia não ia impactar a estruturação dos projetos, a gente conseguia fazer isso internamente, né, tanto na parte de estudos de campo quanto a parte de modelagem. Fizemos uma adaptação de cronograma em função da necessidade que investidores tinham de vir para cá para o Brasil fazer due diligence, quer dizer, visitar
os ativos, e a gente fez essa adaptação. Fizemos, obviamente, também as adaptações de demanda, considerando os cenários atual e futuro, o ajuste de cenário, que você pegar o próprio setor de aviação. O setor, a demanda não vai se comportar mais como era. Mesmo com o retorno das atividades, muita gente descobriu o poder, né, e a comodidade das reuniões virtuais. Então, vai haver um crescimento, mas um degrau abaixo daquela curva que nós tínhamos projetado originalmente. Então, há uma mudança de comportamento e essa mudança de comportamento também está sendo inserida nos nossos modelos. Mas feitas essas adaptações de demanda e ajustando o cronograma com os investidores para que eles pudessem fazer due diligence, não havia por que esperar, por que atrasar a colocação de projetos ao mercado. E foi o que nós fizemos, estruturamos os projetos, colocamos os projetos no mercado, fizemos em abril leilão de 30 ativos de infraestrutura, né? Então foi um mês, nós batizamos, numa semana nós fizemos 28 leilões, né? Batizamos a semana de Infra Week, foi extremamente bem sucedida e a gente alternou leilões com reuniões com fundos de investimento. Então, e isso nos permitiu também ter uma carteira de projetos que está praticamente concluída e que vai a leilão agora no segundo semestre e no próximo ano. Então era importante que a gente não parasse, justamente para dar resposta ao desafio pós-pandemia, que é a geração de emprego. A infraestrutura vai poder ser uma alavanca importante nessa tarefa de gerar emprego, porque a gente pega aqui no Ministério 260 bi em projetos de transportes, tem um potencial de algumas centenas de bilhões em saneamento, tem a indústria do óleo e gás, que nós teremos aí, esse ano já, no final do ano, novos leilões de pré-sal, né, que são importantes, e que no final das contas induzem muitos investimentos. Então, quando a gente soma tudo, a gente está falando de mais de 1 tri de investimento pelas mãos do setor privado. Obrigada, ministro, pela sua contribuição. A segunda pergunta que nós temos aqui para o senhor quais os principais fatores para garantir a atratividade para os novos leilões, né? Como é que a gente pode, que inclusive é um ponto muito importante, né, para as empresas saberem como participarem, né? A gente sempre aposta muito na estruturação do projeto, né? Então, primeiro, como eu falei, o Brasil tem a tradição de respeito ao contrato, então isso é uma coisa muito cara para os investidores. A gente já passou por várias crises, vários problemas, no entanto, os contratos foram preservados. Os contratos têm sido respeitados, então isso é uma coisa muito importante. Segundo, a qualidade dos ativos. Os melhores ativos de infraestrutura, aqueles que têm maior poder de gerar boas taxas de retorno, aqueles que têm maior demanda, aqueles que atendem setores resilientes da economia, como o agronegócio, o setor mineral, ou nas regiões que são extremamente industrializadas, estão sendo oferecidos para iniciativa privada. Um fator fundamental é modelo. Então, hoje, nós temos uma modelagem extremamente sofisticada. Uma modelagem que, então, está mitigando o risco de demanda, a gente verifica as hipóteses de flutuação de demanda e garante temos mecanismos de reequilíbrio para variação de demanda acima de uma banda. Esse reequilíbrio pode ser feito com recursos que já estão provisionados no próprio projeto. A gente tem usado a outorga variável como provisão para resolução de problemas de demanda, para reequilíbrios devidos a problemas de demanda e também para amortecer variações de câmbio. Então, esse foi um aprendizado que nós tivemos. Em algumas licitações, como por exemplo as de rodovias, a gente limita o desconto tarifário de maneira a preservar o fluxo de caixa da concessão, garantir o atingimento de covenants financeiros, garantir que o serviço da dívida vai ser honrado, ou seja, que tem geração de caixa suficiente para fazer investimento e assegurar o serviço da dívida. Então, isso é uma coisa também extremamente importante. A questão da resolução de conflitos via arbitragem, quando a gente limita o desconto tarifário e empresas empatam, aí ganha quem coloca mais dinheiro upfront, esse dinheiro fica vinculado ao projeto e serve também de colchão
ou para fazer novos investimentos, ou para reequilibrar o contrato financeiramente no caso de alguma necessidade, ou para amortecer tarifa, a partir do momento em que os investimentos já estão sendo materializados, já foram materializados. Então, sempre uma preocupação com o fundo, sempre uma preocupação de conversar com o mercado para ver se aquele projeto atende à expectativa, se tem algum risco que a gente desconsiderou. Então, a gente, na construção, vai interagindo muito com o mercado. Então, entendo que a gente consegue produzir bons modelos. Produzir bons modelos é o mais fundamental para ter atratividade. Temos conversado muito com os bancos de investimento, porque qual é a dificuldade que, às vezes, nós sentimos? Existe aí na infraestrutura, primeiro, um braço financeiro, são os investidores de equity, de dívida, os fundos de investimento, os fundos soberanos, os fundos de pensão, e nem sempre esse braço financeiro encontra um braço operacional, o operador de infraestrutura. Então, o braço financeiro, às vezes, quer fazer o investimento, mas não encontra o operador, porque eles não fazem operação, não é seu business. Então, às vezes, nós temos atuado com os bancos, os bancos de investimento, são vários, brasileiros e estrangeiros, para tentar fazer esse link entre o braço financeiro e o operador. Então, a gente tem conversado com operadores de infraestrutura do mundo inteiro, tem ficado muito feliz de ver novos entrantes no mercado brasileiro. Então, a cada nova licitação, a gente tem uma novidade, a gente tem um entrante que ainda não estava aqui e que vai se posicionando. Os próximos leilões, a gente vai ver muito isso acontecer, até em função das conversas que a gente tem tido com investidores do mundo todo e com operadores de infraestrutura do mundo todo. A gente vai ver vários operadores novos, europeus, chegando no Brasil, operadores de rodovia, de ferrovia, alguns operadores que estão num segmento específico, mas que atuam com um portfólio mais variado em outros países, também já estão querendo se posicionar em outros modos de transporte aqui no Brasil. Então, entendo que esse acerto na modelagem, isso é função de anos de aprendizado fazendo concessões, é o grande fator hoje de atratividade. Vamos tentar aqui com o meu microfone outra vez. Está me escutando, ministro? Estou escutando perfeitamente. Beleza. Ulisses, consegui resolver o problema com o meu microfone, aí me desculpem. Uma outra pergunta que apareceu aqui é quais os principais ativos que o ministro identifica como melhores para os interessados em entrar no Brasil? Até uma pergunta que eu tenho uma certa dificuldade de responder, porque o pai ama todos os filhos, né? Mas é fácil identificar ativos que são muito interessantes. Por exemplo, a Nova Dutra, ligação do Rio de Janeiro com São Paulo. Primeiro, porque são as duas maiores cidades do Brasil, são as cidades mais ricas, são os estados mais ricos, de maior PIB, maior população. Segundo, porque é um contrato que chegou ao final, que nós estamos relicitando, e aí nós temos toda a história, toda a memória. Então, é um projeto brownfield, é um projeto que a gente já conhece, então o risco de demanda é muito baixo. A mesma coisa ocorre com o sistema de rodovias do estado do Paraná. O Paraná é um estado muito forte em termos de agroindústria, um agronegócio muito forte. Para se ter uma ideia, o PIB do estado do Paraná é maior do que o PIB do Uruguai. Então, um estado interessantíssimo, que vai ter um investimento muito grande em infraestrutura, e essa infraestrutura, com certeza, vai alavancar ainda mais negócios. O agro tem crescido muito, nós temos fortes cooperativas, né, a indústria se estabelecendo cada vez mais lá, principalmente a indústria voltada para o agro, a indústria da proteína animal, a indústria relacionada à soja, enfim. E também as concessões que nós estamos fazendo lá são concessões que nós temos toda a memória de tráfego, que é uma reedição de concessões que foram feitas na década de 90. Então, são novos contratos. As rodovias do Paraná são extremamente interessantes. Todas as rodovias ligadas ao agronegócio no Brasil são muito interessantes. Nós teremos aí o leilão da 364, que faz a ligação de Vilhena até Porto Velho, e ela é interessante porque uma parte da carga do noroeste do Mato Grosso sobe pela 364 para embarcar na hidrovia do Madeira e ser exportada depois a partir de um transbordo em Itacoatiara, no estado do Amazonas.
A Ferrogrão é o projeto mais importante do Brasil, desafiador, porém com uma capacidade, uma potência de retorno violenta. Ela vai atender, ela vai levar a carga do Mato Grosso para os portos do Arco Norte, tem a possibilidade de trazer carga de retorno, sobretudo de fertilizantes e até produtos da Zona Franca de Manaus. Vai ser o grande regulador de tarifa no Brasil. Quando a gente começou a estruturar a Ferrogrão, o Mato Grosso produzia 50 milhões de toneladas de grãos. Hoje produz 70, 75, e vai produzir 120, 130 em 9 anos, até 2030. Então, a produtividade está aumentando cada vez mais. Hoje, o produtor do norte do Mato Grosso já faz 80 sacas por hectare. É uma produtividade sem precedente no mundo. E então, a gente consegue, com a mesma área plantada, aumentar muito a produção. É um estado onde a gente opera com 2 safras, e em algumas regiões até 3 safras, que é uma coisa também extraordinária, fruto de vantagens competitivas como topografia e clima. E tem muita área hoje de pasto que deve virar lavoura nos próximos anos. Então vai haver também uma expansão de área plantada, isso sem derrubar nenhuma árvore, porque já são áreas dedicadas, por exemplo, ao pasto. Então é um estado que vai produzir, e tem demanda para isso, 130 milhões de toneladas por ano. Então a Ferrogrão é uma ferrovia de transformação, além da questão da sustentabilidade, uma ferrovia que vai tirar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera, substituir material particulado, vai funcionar como uma barreira verde, porque ela, de certa forma, contém a expansão da BR-163, que é a alternativa. Para se ter uma ideia da importância, ano passado, pela primeira vez, a movimentação de grãos nos portos do Arco Norte do Brasil igualou a movimentação de grãos dos portos do Sul e Sudeste, com Santos, Paranaguá. Isso nunca tinha acontecido na nossa história. Então, a gente já consegue exportar a mesma quantidade de carga pelo Arco Norte. Então, o Arco Norte se consolidou, se transformou em uma realidade, isso em função dessa integração modal, principalmente com a utilização da hidrovia, que é extremamente eficiente, né, e pela proximidade do Canal do Panamá, pelo encurtamento de distância para os principais mercados consumidores na Europa e na Ásia. Então, a Ferrogrão é sem dúvida um ativo fora de série. É a grande ferrovia brasileira, eu diria que é o grande projeto brasileiro. Nos aeroportos, a gente tem Congonhas e Santos Dumont, a gente está fazendo leilão de aeroportos em blocos, né? Então, tem um bloco de aeroportos e tem um aeroporto que é aquele aeroporto que, de certa forma, é o mais interessante, o mais atrativo e que contribui mais em termos de valor presente líquido para o bloco como um todo. Então, Congonhas está sendo leiloado com um conjunto de aeroportos do Mato Grosso do Sul e o Santos Dumont sendo leiloado em conjunto com alguns aeroportos do estado de Minas Gerais, em especial aeroportos que estão no Triângulo Mineiro, que é uma região também muito próspera e muito forte em termos de agronegócio. Temos uma rodovia no Centro-Oeste que vai pegar os estados de Goiás e ligar cidades importantes como Goiânia, Jataí até Rondonópolis, né? Também uma região de agro muito forte. Então, assim, grosso modo, a gente pode colocar esses projetos. Se a gente entrar no setor portuário, eu acho que a privatização da Docas do Espírito Santo é interessante, que é um porto que tem uma área ao norte, que é Barra do Riacho, servida por rodovia, ferrovia e com uma retroárea extremamente interessante, que vai acomodar aí muitos projetos. Ela é vocacionada para o minério, para o líquido e para a celulose. E temos a própria privatização do Porto de Santos ano que vem, que o Porto de Santos realmente é um porto extraordinário, o maior porto aí da América Latina e um dos maiores do Hemisfério Sul, e será o maior em movimentação com aquilo que está sendo feito. É um porto que vai sair dos atuais 160 milhões de toneladas por ano para 240 milhões de toneladas por ano, com os investimentos que estão sendo feitos, sobretudo para facilitar a operação. Perfeito, excelente. Realmente um grande número de projetos e muito interessantes, realmente. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acredito que seja mais endereçada ao Ministério da Minas e Energia, mas eu vou fazer para o ministro de qualquer maneira. Quais são os planos em relação a renováveis, energia renovável no Brasil?
a energia renovável é a bola da vez. Nós temos feito leilões com frequência de energia renovável, energia eólica, energia solar. A energia eólica está crescendo muito no Brasil, a solar da mesma forma. A gente tem conseguido, nos leilões de renováveis que têm sido feitos, e têm sido feitos com frequência, todo ano a gente faz, às vezes, 2, 3 leilões de renováveis, valores de contratação de quilowatt-hora mais baratos. Isso representa uma diminuição do custo de produção. Os insumos estão ficando mais baratos a partir do momento que a gente também vai aumentando a escala. O Brasil tem, obviamente, um desafio energético, embora a gente tenha aí um parque de 170 GB com um consumo de 100, é necessário sempre, e como boa parte do nosso parque é hidrelétrico, para contrapor determinadas, ou para mitigar determinados riscos em função de regime hidrológico, é necessário que a gente tenha outras fontes, né, e as renováveis são uma realidade. Então, vários leilões têm sido feitos nesse sentido, né? Leilões de A-4, A-6, e temos contratado muita potência, muita carga em termos de eólica e solar, e isso não vai parar. Isso é uma atividade contínua. Todo ano a gente vai ter aí 2, 3 leilões de renováveis que estarão sendo disponibilizados para o mercado, nessa área de renováveis. Muito interessante. Muito obrigado por essa resposta. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui no Q&A. A gente vai, então, encerrar essa sessão pública. Muito obrigado, ministro Tarcísio, pelos comentários e pelos esclarecimentos. E agora vamos passar para um Q&A privado para os nossos membros platinos, para os nossos Platinum Sponsors. Obrigado a todos que participaram da sessão pública. Obrigado pelas perguntas. Por favor, fiquem atentos aos nossos próximos eventos. E agora passamos para a sessão privada.